Deus, nos reencontramos nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 29 de março. Espero que você, internauta que está conosco pela manhã, à tarde ou à noite, continue ligado conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Você que nos assiste todas as manhãs através da TV Master, TV a cabo, canal 20, continue conosco, porque nessa manhã nós ouviremos a conclusão da mensagem ministrada pelo pastor Antônio Júnior, e eu acredito que você vai ser bastante edificado. Antes, porém, eu lembro a todos, mais uma vez, que está se aproximando o dia 15, 16 do próximo mês de abril, quando nós estaremos celebrando 32 anos que estamos no ar. Você que nos assiste há décadas deve saber que o nosso programa ele tem realmente o objetivo de comunicar, de transmitir as boas novas de salvação àqueles que ainda não conhecem a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse é o nosso objetivo principal, levar o conhecimento do Evangelho àqueles que ainda não foram alcançados através da palavra de Deus. Portanto, continue conosco. E você está convidado para no dia 15 e 16 participar desta festa. Contaremos com a participação do pastor Alexandre Ximenes, especialmente convidado para estar conosco nos dias 15 e 16, além da orquestra da Assembleia de Deus, Louvores Eternais. Você vai estar sendo abençoado através da mensagem, dos louvores, dos cânticos que serão realizados naquelas noites, dias 15 e 16 do próximo mês de abril. Portanto, anote em sua agenda e compareça. Nessa manhã você vai ficar, antes de ouvir a palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior, com o grupo Logos, pastor Paulo César louvando a Deus para a sua edificação. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não, sair da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sair da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Mas quando eu observei o que Deus tinha feito nesse espaço-tempo de culto, eu não fiz absolutamente quase nada, mas quando eu vi a coisa pronta, eu digo, Senhor, só pode ser milagre. Mas quando eu fui falar com uma das pessoas, ele desdenhou de mim, ele me ridicularizou. Quase que ele dizia assim, se fosse eu, fazia melhor. Desse jeito. E eu agradeci a Deus depois pela humilhação.
Porque de fato, aquele evento que aconteceu aqui, eu não teria condição jamais intelectual, física, econômica ou emocional de fazer. Foi tudo Deus, porque era para Ele. Amém, irmãos? Mas o inimigo, ele diminui, ele ridiculariza e ele ataca a sua estima. Ele amassa. É a estratégia dele. E quando eu digo inimigo, necessariamente, ele não vai vir com a capa vermelha, com um chifre, com um tridente não, viu? Aqui eram irmãos. Aqui eram judeus. Aqui era o mesmo povo. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou querendo também me defender não, porque lembra que eu disse no início do culto, no início da palavra, isso nunca deixará de acontecer. Portanto, se você aspira ao ministério, como diz Paulo, o episcopado, né? Boa obra aspira. Mas Paulo também disse, eu me desgasto por causa do evangelho. Glória a Deus. E como é bom saber que você faz as coisas de Deus sem a sua força, sem o seu intelecto, sem a sua capacidade econômica, porque é Ele o tempo todo. E é isso que eu devo pensar, é isso que você deve pensar. Sempre se colocar na dependência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O olhar então para os próximos versículos, não fica assim as coisas não, viu? O homem de Deus não vai contra a oposição com as armas carnais, abjetas e imundas. Conforme nós vamos ver no texto, o que foi que eles fizeram? Neemias, o líder de Deus piedoso, ele vai orar ao Senhor. E a partir do verso 4 nós vemos isso. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Trocando em miúdos, Neemias foi orar ao Senhor e disse, Senhor, toma conta desse povo, Senhor. Mas não apaga as coisas erradas que eles fizeram. Não passa a mão, não alisa. Toma eles, Senhor. Eles estão enfurecidos contra nós. Nós estamos fazendo a tua obra, nós estamos aqui de forma íntegra. Mas eles estão se levantando, sei lá o que motivo é. Ciúmes, inveja, soberba. Eu sei que é pecado. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos socorre, Senhor. Mas não deixa as coisas encobertas. E aí eu penso, fazendo uma aplicação nossa aqui, e às vezes somos injustiçados, porque nós temos um dever de fazer assembleias de membros, e na assembleia de membros nós devemos tratar os membros que estão cometendo alguma coisa contra Deus, e eles precisam ser publicados, porque público já está o pecado. Quantas vezes nós sofremos sanções dizendo que nós somos injustos? Toda vez. Mas vocês não sabem, e talvez até alguns saibam, como é duro fazer esse tipo de coisa. Era muito bom para mim, irmãos. Era muito bom para mim ver o erro, passar a mão e sair fora. Era bom demais, porque teria sido achado bonzinho para aqui e bonzinho aqui. Mas particularmente, eu não consigo ser uma Gillette. Não consigo. Eu não tenho jeito para isso não. Já tentei, mas não tem jeito. A minha Gillette partida no meio, só tem um lado. Mas é difícil.
Entretanto, quando eu vejo um texto como esse, eu também me conforto. Porque na própria oração de Neemias, ele pede para que Deus discipline eles. Amém, irmãos? Agora, ainda podemos ver uma característica marcante. E marcante em nós, povo de Deus. É que quanto mais oposição, mais a gente cresce. Mais a gente cresce. É impressionante. Quanto mais vinha oposição para Neemias, mais ele crescia. Quanto mais vinha oposição, mais ele se fortalecia. Aleluia. Aleluia. E aí Neemias vai dizer que em meio a essa oposição violenta, furiosa, irada, os irmãos tinham ânimo para continuar. Eles não só continuou a trabalhar, mas eles tinham ânimo para trabalhar. Verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aleluia. Quanto mais oposição, mais ânimo. Mas mesmo com esse triunfo de ter edificado o muro, de estarem felizes com os avanços das obras, o inimigo não parou. A inveja e os ciúmes tomaram os corações de Sanbalate, de Tobias, dos árabes, dos amonitas e os asdoditas. Pois além de construírem um muro, a construção ela era bem feita e rápida. Por isso que eu disse que eles estavam com inveja e com ciúmes. Porque eles fizeram uma obra, e a obra saiu bem feita, e a obra saiu rápida. Acho que os caras estavam numa fúria. Isso é uns infeliz. Conseguiram fazer a obra e ainda terminaram rápido. Como é que pode? A gente estava aqui há tanto tempo. Aí vem esse outro lá da Pérsia, estava lá fazendo a obra lá no rei. Aí pega, chama, vem para o meio de nós aqui e começa a fazer o trabalho. E o trabalho sai rápido e bem feito. É um troço. O crescimento era grande e latente. Então foi esse o motivo para se encherem de ira, ao ponto de planejarem lutar contra os irmãos e contra Neemias. Eles se enfureceram tanto que eles combinaram de matar eles. Verso 7. Mas ouvindo Sanbalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começaram a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Talvez hoje eles não vão usar armas, não é? Mas o inimigo, quando ele está enfurecido, ele perde a razão. E quando ele perde a razão, ele faz coisas absurdas no meio da igreja. E aqui eles estavam fazendo coisas absurdas. Como é que eles vão pegar em armas e lutar contra os irmãos deles? Eu fico escandalizado mesmo. Eu fico escandalizado. Porque em todos esses anos de igreja congregacional, nunca passou pelo meu coração, e Irama está aqui de testemunha, eu combinar alguma coisa em casa para ir para uma assembleia.
Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. E eu me escandalizava. Quando a gente senta um pouco com colegas pastores, e que eu tenho uma curiosidade de saber de algumas comunidades, em outras cidades, em outros estados, eu fico estarrecido com, às vezes, testemunhos de brigas. Você vem com um coração, como é que você vem com um coração dessa forma para tratar as coisas de Deus? Agora teve uma reação, né? Os irmãos de Neemias, eles tiveram reação frente a essa ameaça. Mas como um líder piedoso, como eu disse a vocês, um homem de oração, ele levou os irmãos para orarem e também se prepararem para proteger a cada um. Verso 9. Porém nós oramos ao nosso Deus como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Eles foram orar, como um homem piedoso que é. Mas aqui me ensina outra coisa, presta atenção. Eles não eram besta. Eles não eram idiotas. Eles não eram uns bobalhões. Vamos orar, mas coloca o pessoal de espada aí fora. Vamos se armar, porque se vier a gente enfrenta. É um líder nato, piedoso, que se prepara. Talvez hoje nós não vamos ter uma batalha física, até porque isso sairia extremamente do normal e isso haveria sanções extra-igreja, como por exemplo a justiça criminal. Mas eu penso que numa batalha de discurso, a gente deve estar preparado para responder de fato à pessoa aquilo que de fato é bíblico. Mas aqui eu aponto ainda um problema. E me parece que corriqueiro no meio da igreja. Aqueles que não estão satisfeitos. Aqueles que não pegaram a visão do líder. Começam a murmurar. É outro probleminha que eu penso aqui nesse texto. Eles não entenderam a visão do líder. Eles não estão satisfeitos com a igreja. Não pegaram a visão. E para se defender começa a murmurar. Começa a falar. Verso 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. Amados irmãos, uma coisa é certa, e a gente não pode fugir disso. Sempre que você se dispor a fazer a obra de Deus, os inimigos irão se levantar, assim como a gente viu nesse texto de hoje. Eles se ajuntarão para lhe derrubar, menosprezar você e tentar fazer você desistir. Os inimigos se juntaram. Os inimigos continuarão a se juntar, mas eles se levantarão para cair. Salmo 36, verso de número 12, diz: ali caem os que praticam a iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Salmo de número 9, verso número 3: porquanto os meus inimigos retornarão
cairão e permanecerão diante da tua face. Irmãos, temos que continuar a desenvolver a nossa fé, sabendo que de fato Deus é por nós, Ele peleja por cada um de nós, e mais, pelos que se colocam a fazer a sua obra. Deus é maior do que qualquer inimigo, e Ele pode se mostrar o inimigo mais ameaçador que tiver, mais vil e estrategista, mas eles cairão. A primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo de número 4 também diz: filhinhos, é uma maneira pastoral que João se dirige aos irmãos da igreja de Éfeso. Ele já está idoso, e ele diz: filhinhos, não é? Bem consolador, não é? Imagina o cara numa pressão, inimigos dentro da igreja, inimigo fora da igreja, tem que fazer a obra, o cara está no desespero, aquela coisa, querendo desistir. Ele: filhinhos, sois de Deus, aleluia, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo, aleluia. Mas uma coisa também eu preciso pontuar esta noite: nós não somos nada diante de Deus. Mas cuidado para não entrar numa porta do desânimo, porque se assim pensar e não saber que a sua inutilidade é diante de Deus, você pode cair em outro laço, em não querer saber de fazer a obra de Deus. Aí aqui lá vai, digamos assim, mais uma cajadada pastoral. Você foi chamado para fazer a obra de Deus, todos vocês. E aonde houver um convite e um chamado, quem os capacita é Deus para desempenhar. Portanto, não sejam covardes, mas se apeguem com fé ao Todo-Poderoso que já está em vós, para desempenhar a obra de Deus. E que toda vez que você vê os inimigos se levantando, enfurecidos, irados, ciumentos, invejosos, glorifique a Deus, porque é o teu momento de crescimento espiritual. Porque você não vai puxar a espada para lutar contra eles, mas você vai orar e ter intimidade com Deus. Isso vai fazer com que você cresça. Aleluia. E cuidado, para que quando você crescer, você não vá cantar sabor de mel. Porque você não pode debochar daqueles que estão caídos. Você cresceu para tentar trazê-los à presença de Deus. Você cresceu para perdoá-los. Você cresceu para cuidá-los. Você cresceu para trazer eles para crescer junto com você. Saiba que em Deus nós fazemos proeza. Mas fazendo proezas, também tenha cuidado de não se ensoberbecer, de achar que é o tal, que quando é você, as coisas são mais bem feitas, é melhor, são melhores ideias do que as dos outros, que não consegue ser melhor. Pensemos em nós, quando estamos nos sentindo incapacitados, e assim procedemos na desistência, ou mesmo em não assumir um compromisso.
por deveras razões. Pense, quem me chama e quem me capacita é o Senhor. E quando capacitado, Ele continua agindo. E eu queria te dizer nesta noite, para terminar, para que você não rejeite mais um projeto de Deus na sua vida. Nem você que está aqui e nem você que está em casa. Não rejeite mais nenhum projeto de Deus na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você rejeita um projeto de Deus na sua vida, você está rejeitando o projetista. Foi Deus que projetou isso para ti. Então, quando você rejeita, você está rejeitando Deus. Você está dizendo que Deus é incapaz de fazer alguma coisa que preste na sua vida. Deus nunca fracassou e nunca vai fracassar. E por isso que a igreja continua de pé, triunfante, com o estandarte, anunciando que Jesus é a salvação e que todos nós seremos usados para isso, até que Ele nos chame. Amanhã não perca outra vez a opção para a vida. Desejamos a todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser. Rosa, 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 despretensiosa, vive murcha e cai em si. Mesmo assim, não é capaz de acreditar que nada é. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Ele fará. Se o Senhor não edificar minha vida, será como quem partiu e construiu sobre um lugar incerto. E quando as agruras dessa vida insistiram em roubar-lhe a paz e um pouco mais do seu sossego, veja o que ficou, veja o que ficou, veja o que restou. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Ser mais que vencedor.